Fala pessoal, Leonardo Cunha, canal Underground Forces na área, trazendo sempre uma novidade para você, que é seguidor assíduo aqui do canal Underground Forces e que assim como nós, tem o metal nacional aqui, ó, correndo nas veias. No programa de hoje, mais um resgate da história da cena crossover punk do Distrito Federal. Estou falando de uma entrevista exclusiva que você vai ver aqui no canal Underground Forces com o vocalista Alex Podrão e o guitarrista Joaquim Pimenta. Ficou fácil, estou falando da lendária banda BSBH e é uma entrevista única para você assistir aqui no canal Underground Forces. Curtiu? Gosta do BSBH? Então já corre lá, deixa aquele like e compartilha os nossos vídeos. Se não for inscrito no canal, entre na nossa página, acesse as notificações para receber em primeira mão as novidades. E claro, deixa aquele like lá para dar aquela fortalecida e compartilha os nossos vídeos. Desde já o nosso muito obrigado a todo o apoio que o canal Underground Forces tem recebido de vocês. Então é isso, BSBH no Underground Forces de hoje quebrando tudo. Se liga aí! Para começar aí, Alex Podrão, fala para nós aí, 1986, o ano que marca o início das atividades do BSBH, que se formou logo após a sua saída do Distrito Federal. Fale mais aí sobre o início das atividades do BSBH. O BSBH, ele vai ter a sua origem no ano de 1986, mais precisamente no mês de abril, que foi uma época ao qual eu acabei saindo da banda Distrito Federal, por vários motivos, e queria continuar um trabalho que fosse voltado para o punk rock 77, né? Punk rock original e o hardcore punk. A banda vai ter início das suas atividades contando na sua primeira formação com o Bosco, que também foi um outro integrante do Distrito Federal, na guitarra. E depois nós recrutamos outros grandes parceiros que eram amigos da época, né, que estavam ali sempre nos shows do Detrito, sempre naquele movimento do Rock Brasília em meados dos anos 80 e fazendo parte do movimento punk. No caso, o Piolho, que vai para o baixo, e o meu amigo Reco, hoje infelizmente falecido, que fazia bateria. Bem, a banda vai gravar o seu primeiro álbum, que na verdade é um split, dividido com o Stutzelchen von N, pela Devil Discos, Ataque às Hordas do Poder. Ainda no ano de 1986, vocês gravam um split álbum Ataque às Hordas do Poder, mantendo aquela essência punk, porém com uma linha de vocais ainda mais agressivo. Fale mais sobre a gravação de Ataque às Hordas do Poder e a sua repercussão na cena. O álbum split, intitulado Ataque às Hordas do Poder, que foi gravado juntamente com a banda Stutzelchen von N, hoje a RD, foi gravado em São Paulo em 72 horas. Devido a esse pouco tempo de gravação, ele não foi um disco muito bem gravado. E naquela época, em 86, era um estúdio que nós gravamos em São Paulo, agora não me recordo o nome, que não tinha muitos recursos. Então, foi um disco que acabou tendo uma gravação muito suja, uma gravação não muito adequada. Mas o que mais chama a atenção, que é intrigante falar, é que esse disco agradou o movimento punk, tanto nacional como internacional. E ele vendeu bastante lá fora, por incrível que pareça. Esse disco foi gravado pela Devil Discos. Nós tivemos aí uma venda no Brasil de 3.000 cópias. E isso marca o início das grandes atividades do BSBH, do Brasil Horror. As músicas contidas no split Ataque às Hordas do Poder são todas músicas inéditas ou ainda são músicas da época do Distrito Federal? Sobre as músicas do BSBH nesse split Ataque às Hordas do Poder, com exceção de Dead Neves e Caos, que são duas músicas que também eram executadas no início do repertório do Distrito Federal, todas as outras músicas são inéditas. Do punk rock mais crasso ao hardcore punk mais rápido. E nós temos aí algumas músicas que são tocadas hoje, tá, pelo próprio Distrito Federal no seu retorno, porque a banda retornou, né, tendo aí as suas atividades retomadas no ano de 2001.
E aí algumas das músicas que foram gravadas pelo BSBH também incorporam hoje o repertório do novo Distrito Federal. Vocês iniciaram as atividades do BSBH e de cara lançaram um álbum pela Devil Discos. Lançar um álbum naquela época era uma coisa muito complicada. Como é que vocês chegaram até a Devil Discos? Fale mais sobre essa parceria. Ah, sim. O Ataque às Horas do Poder foi um álbum muito intrigante, porque até pelo fato que todos nós éramos muito inexperientes e tínhamos ali uma idade, uma faixa etária de idade não superior aos 17, 18 anos de idade. O Chicão, o grande Chicão, nosso amigo pessoal até hoje, era o dono da Devil e ele apostou na banda. Mas quem leva o nome do BSBH até a Devil Discos é Gilmar. Gilmar, que é o líder da banda RD na época do Stutz-Epstein von N. Ele é que vai ser a ponte com o Chicão, que era o proprietário da Devil Discos. E o Chicão, ele apostou muito no BSBH, pois ele ainda nos contratou, né, firmou com a gente um contrato para mais 2 outros álbuns, o Órfãos da Nação e posteriormente o Extreme Convictions. Já em 1987, o BSBH lança a demotape Carne pra Canhão, trazendo a banda com uma sonoridade mais crossover agora. Fale mais sobre essa demotape. Esse disco ele tem uma grande influência das bandas da Califórnia, né? A parte oeste dos Estados Unidos, bandas de hardcore punk, bandas que vinham daquele cenário todo que estava em evidência, como Suicidal Tendencies, o próprio DRI, No Mercy, entre outras bandas que fizeram a cabeça dos skatistas da época. E o BSBH marca essa relação, essa proximidade também com os skatistas. 2 músicas vêm falando sobre esse movimento skate rock ou skate punk, como sendo chamados, né? Que era Ande de Skate ou Morra, e skate não é crime. A banda conseguiu também entrar dentro de programas televisivos. Nós tivemos aí, né, o programa do nosso saudoso Kid Vinil, que era o Boca Livre, onde nós fizemos um show ali muito peculiar, o qual chamou muita atenção ali para o cenário paulista. Nós fomos convidados várias vezes para se apresentar em São Paulo devido a essas apresentações no Boca Livre. É de uma enorme satisfação realmente ver que esse disco tem uma referência muito grande para as bandas de punk rock, para as bandas de hardcore, do cenário brasiliense, que estavam começando as bandas oitentistas e noventistas, que eu posso chamar assim, né? Até inclusive os nossos amigos do DFC, que muitas vezes eles falam que uma das grandes influências para a sua performance instrumental era o Órfãos da Nação. Então o Órfãos da Nação realmente é um disco que nos traz uma grande alegria, porque a gente vê que influenciamos novas bandas dentro do cenário brasiliense e, por que não falar também de outros estados dentro do Brasil. Ataque às Hordas do Poder é o primeiro registro em vinil de uma banda punk hardcore do centro-oeste do Brasil. Como é que você define a importância desse álbum? Extreme Convictions, gravado em 1992, também esse disco produzido pela Devil Discos, que foi o segundo LP solo da banda BSBH e o terceiro registro fonográfico. Em cada registro fonográfico, a banda traz singularidades. No primeiro Ataque às Horas do Poder, a gente tem ali o hardcore punk crasso. Já no Órfãos da Nação, que foi um disco mais bem elaborado, nós temos ali o hardcore punk com pitadas aí de outras influências das bandas californianas. E já aqui no Extreme Convictions, nós temos agora já um outro aspecto, que é uma outra influência, melhor falando, que é
as influências das bandas que nós ouvimos na época, que são bandas de death metal e bandas de thrash metal. O mais importante é que cada disco tem formações diferentes, ou seja, componentes diferentes. E cada componente, ao entrar na banda, traz as suas influências. Então eu estou aqui ao lado do Joaquim, que foi Joaquim Pimenta, que foi guitarrista também ao lado de Luciano, Paulo Delegado e Sérgio Bulacha, que vai falar um pouco também sobre o BSBH, já nessa versão thrash e death que foi gravado. Então, pessoal, falando sobre a repercussão, né, da Extreme Conviction, como ele foi um disco extremo e o BSBH vinha do primeiro LP lá do Ataque às Ordens do Poder, depois o Órfãos da Nação e agora o Extreme Conviction, houve uma mudança extrema no som, em decorrência da mudança da formação, uma coisa normal. Então não houve questão de traição de movimento, nossas raízes permaneceram sempre no underground e não teve esse negócio de traição nenhuma. Isso aí foi uma balela, né, que causou tumulto e houve algumas confusões em alguns shows, né, principalmente uma confusão que teve em Minas Gerais com o show do Ataque Epilético lá. Mas aí depois tudo ficou acertado, a gente resolveu a questão junto com ele, tudo ficou na paz. E sem falar aí que o LP, ele teve uma boa repercussão, ele foi na época, um dos LPs independentes mais vendidos da época, tá bom, galera? Mais alguma coisa, Alexandre, sobre o LP? Chegou a fazer parte até do catálogo da Eric Records, o que deixou a gente assim muito contente em relação a isso. Então, continuando falando do Extreme Conviction, ele foi um LP onde na sua formação nós tínhamos o Alex Podrão no vocal, Joaquim Pimenta na guitarra, Luciano na outra guitarra, então eram duas guitarras, primeira vez com o BSBH com duas guitarras, Paulo Delegado manteve no baixo e o Sérgio Bulacha manteve na bateria. E as gravações aí, a maioria das composições foram realizadas por mim, a grande maioria dessas composições, onde eu busquei, coloquei, né, a minha influência na banda, já de muitos anos que eu venho tocando heavy metal extremo, né, porque minhas primeiras bandas, Cruelty, Abomination, foram as primeiras bandas de death metal de Brasília e uma das primeiras do Brasil também, né, uma formação aí de 1985, inclusive essas bandas. E aí quando eu entrei no BSBH eu trouxe essa influência um pouquinho e por isso saiu esse disco que é o Extreme Conviction, né? É um grande disco, eu considero, devido à fase evolutiva da banda, técnica da banda, né? Tanto do lado bateria como guitarra, voz, aí a gente procurou a nossa melhor performance. Órfãos da Nação é o segundo lançamento da BSBH, lançado no ano de 1989 pela Devil Discos, com uma produção mais elaborada e uma sonoridade mais crossover, bem à frente das demais bandas da época. Fale mais sobre esse lançamento e a sua concepção. Então, logo depois da gravação do Extreme Conviction, fizemos alguns shows, né, na turnê do Extreme Convictions. Entretanto, houve algumas mudanças, né, no Extreme Conviction depois, com a saída do Sérgio Bulacha, nosso batera de muitos anos, e a entrada do Caio John, né, que já chegou até inclusive a tocar com o Dark Avenger. Na época o Caio era ainda um adolescente, né, e nós recrutamos o Caio, tocou conosco e nós chegamos a compor 5 músicas instrumentais e o Alexandre ainda não tinha feito as letras, mas já estava tentando encaixar o vocal nessas 4 músicas. Inclusive nós chegamos a gravá-las em estúdio, no ensaio, né, no estúdio profissional, e essas músicas ficaram guardadas, estão bem guardadas, né, e esperamos lançá-la aí futuramente junto com um material inédito. Tempos após o lançamento de Extreme Convictions, o BSBH deu um tempo nas suas atividades. Fala aí pra nós, qual foi o motivo dessa pausa? Em 1994, o BSBH vai dar uma pausa nas suas atividades, porque os integrantes da banda começaram a procurar suas atividades profissionais e a banda deu uma cessada, né? Eu entrei para a faculdade, o Joaquim entrou para a faculdade. Eu entrei para a faculdade de Educação Física, o qual eu sou formado hoje.
o Alexandre formado em História, professor de História. Então, foi um rumo normal, né, Alexandre, de procurar nossas áreas profissionais na nossa formação em faculdade, nível superior, etc. Então, por isso, deu uma pausa também. Vale a pena ressaltar, né, Alexandre, que Brasília vinha decaindo nos locais de show. Muitos locais de shows também começaram a fechar. Vários aí, Grande Circular, Sim. o Sesc, Sim. teve vários. Então, a cena musical em Brasília já estava começando a decair um pouco, em termos de espaços para tocar, etc. Certo? Certo. Isso aí, perfeito. Nenhum dos 3 trabalhos do BSBH saíram no formato em CD. Por que isso não aconteceu? E existe a possibilidade desses trabalhos serem reeditados em CD? Bem, essa pergunta é uma pergunta que tem uma resposta óbvia, porque o BSBH vem da era do vinil, nós somos uma banda oitentista e em 1994 a banda encerra suas atividades e a gente nunca teve nenhuma proposta para gravar em CD. Mas essa é uma pergunta que não quer calar, porque existe sempre a ideia de se fazer um trabalho em CD. A gente pensa muito sobre isso. Inclusive, a gente está aí, né? Quem sabe não saem umas inéditas aí que vocês nunca viram em CD. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Pode ser que saia. Na sua opinião, Alex, qual o melhor trabalho do BSBH e por quê? Eu considero o melhor trabalho do BSBH o Órfãos da Nação. Primeiro, pela qualidade do disco, nós tivemos uma disposição muito boa por parte da Devil Discos para a gente poder gravar. Houve, assim, uma ajuda financeira maior por parte da Devil Discos. O Chicão apostou mais na banda nessa época. E segundo, porque na época a gente estava vendo o punk rock, né, 88, 89, o punk rock estava em alta. Tanto é que ele já estava até dentro da estrutura comercial. Então, o Órfãos da Nação, ele se encaixou muito bem dentro dessa onda que era o punk rock ou estilos musicais muito próximos do punk que já estavam dentro da estrutura comercial. Então, o Órfãos da Nação foi um disco que mais vendeu, teve o maior número de tiragens. O BSBH sempre foi uma banda muito ativa no circuito de shows. Quais são as suas lembranças dos shows do BSBH? Bem, eu tenho várias lembranças, né? Tenho uma lembrança muito legal, um show memorável, que foi em 1986, quando a gente abriu para o Ratos de Porão, o primeiro show do Ratos aqui em Brasília, no Grande Circular. E eu lembro, assim, que foi um show muito bacana, o público participou bastante, o que não foi muito legal para o Ratos, né? Mas esse show marcou, foi o primeiro show, né? Primeiro grande show dentro dos shows undergrounds, dentro dos shows das bandas do circuito underground aqui em Brasília. E deu um público muito grande. Depois daí começou um cenário musical em Brasília a despontar. As bandas undergrounds começaram a fazer shows de arena, né? Ou seja, as bandas começaram a tocar para grandes públicos, mas o BSBH foi a primeira grande banda a fazer um show desse tipo. Posso falar também um pouquinho aí, Alex? Tivemos vários grandes shows, né? Dorsal, tocamos com Dorsal, com Corsos, Cólera, saudoso Redson aí. Isso. Então foram vários shows bacanas, né? São inúmeras recordações boas. E que os fãs podem esperar do BSBH para o futuro? Estamos realmente preparando aí um trabalho novo, que será um trabalho que vai conter músicas ainda não gravadas e até algumas que já foram gravadas. E a gente vai preparar aí um repertório bem legal, soltando em CD também. Eu acho que o Joaquim pode complementar o que eu estou falando. O que o BSBH tinha ainda não lançado era uma demo, na verdade 2 demos, né? Não lançadas, nunca foram lançadas. E mais um show ao vivo, algumas outras coisinhas, nós reunimos isso aí
E é segredo, é coisa inédita para vocês aí chegando. E possivelmente a gente vai lançar em CD. Estamos preparando todo o material aí para ficar tudo bacana para vocês, tá, galera? Bom, Joaquim, bom, Alex, agradeço a vocês aí pela atenção e deixe a sua mensagem final aí aos seguidores do canal Underground Forces e também aos fãs do BSBH. Bem, pessoal, eu agradeço aí o apoio que a gente tem recebido ao longo do tempo, através das redes sociais. Muita gente aí pedindo o retorno da banda. Nós temos alguns amigos que estão sempre acompanhando e eu agradeço imensamente o apoio de todos, sobretudo o apoio do canal Underground Force, que está sempre aí dando força, não só para a banda BSBH, mas para várias bandas do Underground Nacional. Valeu, galera. E se Deus quiser, aguardem aí o lançamento de um CD de coisas inéditas, tá bom? Um abraço.